Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, um programa que, como você já conhece, tem por objetivo esclarecer os aspectos mais relevantes do mundo jurídico, esclarecer a você os seus direitos e, sobretudo, possibilitar com que você os exerça da maior plenitude possível. Então, hoje nós vamos trabalhar um outro tema relacionado ao direito civil, que vai tratar de contratos, vai tratar de cobranças abusivas. É muito comum, e nós sabemos disso, que numa época em que a economia oscila tanto no nosso país, nós tenhamos momentos de crises pessoais, inclusive. E essas crises acabam gerando a impossibilidade de honrar determinados compromissos, efetuar determinados pagamentos, e isso muitas vezes traz desgastes enormes por cobranças exageradas de empresas, telemarketings, que ficam ligando reiteradamente, exigindo quase um pagamento em relação a determinada obrigação. Para tratar de tudo isso e explicar todos esses aspectos, quais são os seus direitos, até mesmo para poder conter essas cobranças, eu trouxe hoje aqui o doutor Vitor Serri. O doutor Vitor Serri é um advogado, é especialista em direito civil, autor de artigos jurídicos e vai trazer grande conteúdo para nós nesse programa de hoje a respeito desses temas. Eu, antes de mais nada, já quero dar então as boas-vindas ao doutor Vitor Serri. É um prazer recebê-lo aqui e nos felicitamos muito com a sua presença, com os seus esclarecimentos a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço muitíssimo o convite, doutor Leonardo. É sempre uma possibilidade social poder esclarecer a comunidade e abastecê-la com o máximo de informações possíveis, para que consigam, mesmo em épocas de intempéries, passar bem, e para isso elas precisam necessariamente tem instrução jurídica, tem instrução legal, e é para isso que a gente vem colaborar. É verdade, e em cima desses pontos, até que eu mencionei na abertura aqui do nosso bate-papo de hoje, me parece que é uma relação muito clara o aspecto econômico com essas situações de cobrança, com essas questões que acabam envolvendo determinados abusos. Estou correto nessa análise? A economia acaba impactando diretamente o índice de inadimplência e, por consequência, os abusos cometidos por conta disso? Corretíssimo, doutor Leonardo. A situação econômica e, inevitavelmente, política que o país atravessa desde 2015 faz com que esse exponencial de endividamento cresça em absoluto. Para você ter uma ideia, a gente virou o ano aí de 2018 para 2019 com uma média de 63 milhões de pessoas endividadas. Isso é maior do que a população de vários países, por exemplo, a Itália. Então, esse endividamento, ele é necessariamente um produto da circunstância econômica que o país vive. Essa questão, esse número realmente é alarmante, hein? 63 milhões de pessoas no Brasil endividadas. Quando a gente diz endividadas, nós estamos dizendo o que especificamente? Sofrendo ações de cobrança judiciais ou tão somente apontamentos em cadastros específicos, como Serasa, entre outros? Qual é o panorama que se tem para esse número? Exato, perfeito. A configuração ela é global, então não necessariamente está distrito só a apontamentos negativos em cadastros e tampouco em cadastros públicos ou ações judiciais. O número é global e as dívidas são de diversas searas. Então, a maior parte disso, 30%, é proveniente de dívidas bancárias. E aí, dívidas bancárias de todas as espécies, só que a maior concentração também em cartões de créditos e cheques especiais. E depois leasing, financiamentos e outras modalidades. Depois disso, tem endividamentos com contas básicas de energia, água, luz, e depois no mercado de varejo. Então, o reflexo disso econômico é justamente que a população inevitavelmente vai buscar mais crédito e, por isso, usa mais o crédito, o cartão de crédito e o cheque especial para poder honrar dívidas de consumo básico.
Então, assim, as pessoas que estão endividadas com contas de consumo básico, necessariamente também, e muitas vezes elas já estão comprometidas com cheque especial e etc. E, então, assim, nem sempre essas dívidas já estão em estágio de cobrança judicial. Muitas vezes ainda há uma tratativa extrajudicial ou uma cobrança evolutiva compositória com o próprio estabelecimento bancário ou com o estabelecimento de varejo, mas a quantidade bruta de endividamento realmente é absolutamente alarmante e ela é consequência dessa situação econômica do país. E esse aspecto também me chama muita atenção, porque vira uma bola de neve, né? Porque a dificuldade momentânea faz com que você já conte muitas vezes com um dinheiro futuro, como, por exemplo, a utilização do cartão de crédito. Você já conta que você, no mês que vem, terá condições de pagar a conta de hoje que, no momento, você não tem. Então, isso, claro, é uma situação quase que de estado de necessidade, as pessoas acabam se envolvendo cada vez mais nessas dívidas e nesses problemas todos que ocorrem. E é exatamente sobre esses problemas que eu queria, doutor Vitor, tratar também aqui, até para alertar quais são as consequências, porque não é o fato de você ser um devedor que você perde os seus direitos, inclusive dignidade, entre outros, porque o que se verifica na prática é que muitas vezes a pessoa, por um problema contingencial, acaba se envolvendo numa dívida e ela acaba sendo literalmente atormentada por empresas que ficam ligando inúmeras vezes ao dia para poder quase que forçar de qualquer maneira, sob pena de tirar o seu sossego, e muitas vezes são até explícitos nisso, continuarem com os telefonemas. Então eu queria, primeiro de tudo, entender o seguinte: qual é o limite da cobrança? A partir de que momento ela se torna uma cobrança abusiva e, naturalmente, claro, quais são as consequências que essa cobrança abusiva pode gerar? Perfeito. Exatamente como você contextualizou, ser devedor não é um problema e tampouco te faz menos honrado por conta disso. É uma questão, muitas vezes, circunstancial. Muito menos é um crime ser inadimplente. O que torna, eventualmente, a inadimplência um crime são questões de fraude à execução, de dilapidação de patrimônio, que é uma questão... Com a intenção específica de não pagar, né? Exatamente. Ou seja, o indivíduo que acaba transferindo o seu patrimônio para que o credor não tenha condição de identificar o que pode extrair dele para suprir o seu crédito, é isso? Perfeito, exatamente. E, da mesma forma, por outro lado, o cobrar também não faz isso por si só um ato criminoso, um ato que atente à honra. Desde que os limites de bom senso, de senso comum e legais sejam respeitados. Então, nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 72, pontua isso de forma bem clara, que assim, a cobrança não pode ser vexatória, ela tem que respeitar um limite de horário, ela não pode ser feita em horários de lazer, em situações de descanso da pessoa, e é aí que muitas vezes as instituições se perdem nessa situação. E aí começam essas cobranças absolutamente vexatórias, compulsórias, compulsivas, e que terminam por inverter a ordem da situação, né? Então, aí existe uma máxima de que quem paga mal paga duas vezes, e isso efetivamente é verdade. Inclusive, vai aí um recado, sobretudo quando se faz acordos ou pagamentos com bancos, é sempre recomendável que se guardem os comprovantes para que, eventualmente, se ateste que aquilo efetivamente foi pago e da maneira correta, para que, numa eventual cobrança duplicada, você esteja protegida e possa recorrer dos seus direitos inerentes a isso. Mas cobrar mal, inevitavelmente, também faz com que a instituição tenha que pagar duas vezes, porque não só muitas vezes ela deixa de receber por conta disso, como ela acaba tendo que, numa situação judicial em que fique claro ali os parâmetros de atingimento à honra do indivíduo, à moral do indivíduo, ela tem ainda que arcar com o pagamento de uma eventual indenização. Ligar, por exemplo, para o local de trabalho,
da pessoa que está com aquela dívida, da pessoa que está sendo ali contactada para fins de pagamento de uma obrigação que já venceu. Caracteriza um abuso ou não? A partir do momento em que eventualmente liga para o local de trabalho e deixa um recado, muitas vezes, anunciando ser uma empresa de cobrança, como que a pessoa destinatária dessa ligação deve se comportar até para que possa se proteger disso? Em primeiro lugar, é juridicamente aceitável que a empresa de cobrança entre em contato com terceiros, até familiares, acontece, para poder buscar o pagamento de uma obrigação? Não, com terceiros realmente é uma prática infelizmente comum, mas absolutamente corriqueira. Isso acontece mesmo, é comum a gente encontrar com clientes que têm as mães, os irmãos assediados, porque, de alguma forma, a instituição credora conseguiu levantar esses dados e começa a tentar compelir o devedor, via essas outras pessoas, via o constrangimento que isso causa, a atingir o devedor. Isso é absolutamente ilegal, e isso atinge frontalmente a honra do indivíduo. Contudo, contatar o indivíduo via trabalho, via o trabalho dele, não é necessariamente um problema ou uma ilegalidade. O que faz disso ser um problema e uma ilegalidade é identificar a situação e identificar-se como um cobrador. Isso é absolutamente ilegal, e isso é o que mais acontece. E diante desse contexto, como é que a gente pode... Imagine agora uma situação em que não está sendo contratado o terceiro, está sendo contratado diretamente o devedor, através de um telefone celular ou algo do gênero, muitas vezes até redes sociais, quero falar sobre isso daqui a pouco, até o WhatsApp, daí por diante, mas está sendo contratado o próprio devedor, porém naquelas ligações ininterruptas durante o dia. Claro que é direito do credor buscar receber aquilo que lhe pertence. Mas, por outro lado, nós temos também outros princípios que preservam o devedor. Então, como balizar essa questão do excesso? A partir de que momento estaria caracterizado esse excesso na cobrança e qual seria, em contraponto, a forma correta para que uma empresa efetue essa cobrança? O abuso ele passa a ser caracterizado a partir do momento que o volume da tentativa de cobrança passa a ser absolutamente excessivo. E daí por vários meios, seja telefônico, seja via WhatsApp, que também não é necessariamente um problema contatá-lo via WhatsApp numa rede privada, mas o volume disso, em horários absolutamente adversos do comercial, perturbadores, e com mensagens de conotação ameaçadoras, ainda que de forma subjetiva, proteja-se, pois eventualmente você vai ser cobrado judicialmente, isso pode acarretar uma constrição de seus bens, isso vai te prejudicar comercialmente. Essa ameaça quase que subjetiva, apesar do limite ser tênue entre a cobrança possível e abusível, e a excessiva, ela é justamente traçada quando isso passa a vir carregado de uma ameaça subjetiva, de uma ameaça à honra e às possibilidades comerciais que a pessoa pode deixar a vir ter se não honrar aquela dívida. E qual é o prazo que a empresa, o credor, de uma forma geral, tem para poder exigir o pagamento daquela dívida? Tá. O Código Civil, no artigo 206, ele elenca alguns prazos taxativos. Então, são os prazos prescricionais. Exato, é isso? Exatamente. Perfeito. São os prazos prescricionais que evoluem desde 1 a 5 anos, e no silêncio da lei, o prazo prescricional passa a ser de 10 anos. Então, a média desse tipo de cobrança, sobretudo bancária, ela prescreve na faixa de 5 anos. Mas aí é importante a gente balizar o seguinte, a prescrição ela é interrompida com a cobrança judicial. Então, a partir do momento que a instituição judicializa aquilo,
essa prescrição não vai estar mais correndo. Essa prescrição ela corre durante as tratativas extrajudiciais e as cobranças extrajudiciais da própria instituição ou via empresas de cobranças que a representam. E o que pode ser alcançado por uma dívida? Por exemplo, o devedor, ele pode perder seus bens por conta de dívidas que tenha contraído, mas nós sabemos que existem alguns bens, não só materiais, como imóveis, muitas vezes, até mesmo salários, enfim, que não podem ser alcançados por esse tipo de cobrança. Eu queria, doutor Vitor Serri, que o senhor esclarecesse quais são os bens que podem ou não ser alcançados por dívidas. Perfeito. Realmente, judicialmente, essa discussão ela e já foi razoavelmente longa. Hoje já existem parâmetros melhores estabelecidos para isso. E a maioria dos bens podem ser alcançados. Como você já enunciou aí, o salário não pode ser alcançado. Algumas contas, mesmo que de previdência privada, conta poupança até 40 mil reais também não podem ser atingidas por essas constrições, mas inevitavelmente os bens são sim atingidos, evidentemente depois de um transcurso formal e ordinário de um processo judicial que vai determinar isso. Existem aí alguns parâmetros para que não se atinja um imóvel bem de família onde a pessoa reside. Só que isso também é ponderado hoje em dia pelo valor do imóvel comparado com o valor da dívida. Então, assim, exemplificando, se o indivíduo mora num imóvel de 5 milhões de reais e é o único imóvel que ele tem, o judiciário tem entendido que ele não necessariamente precisa morar num imóvel de 50 milhões de reais, que aquilo pode ser penhorado e levado a leilão até o limite necessário para honrar a dívida, e com o residual ele pode viver num lugar mais simples, porque a contrapartida ela existe, como a gente já enunciou aqui, existem situações também em que o devedor se aproveita da situação e começa a encaminhar aquilo por uma circunstância de fraude, e hoje o judiciário, já atento a isso, já faz essa ponderação também em cima do seu imóvel, ainda que seja o único, só que, se de valor vultuoso, ele também vai ser atingido. Um outro aspecto que também alcança as pessoas que estão devendo é a inclusão do nome nos órgãos de proteção a crédito. Essa situação da inclusão, quais os efeitos que gera para a pessoa que tem o seu nome incluído nesses órgãos? Pois é, isso é muito comum e é justamente aí que é balizado aquele dado que a gente trouxe aqui antes da quantidade de inadimplentes. Dos 63 milhões, não é isso? 63 milhões, exatamente. Porque aí entram dívidas de todas as esferas. E, apesar de hoje em dia os órgãos do SPC e do Serasa serem órgãos de absoluta confiabilidade, é razoavelmente fácil as instituições fazerem a inscrição dos inadimplentes nesses cadastros. Já não é tão fácil assim protestar, porque o protesto é via cartório, é um ato público, que exige a emissão de um título. Já o cadastro de negativação não exige tantos requisitos assim, e isso causa um tremendo problema para o consumidor, que sim, é obstado de poder consumir mais e de poder consumir, muitas vezes, produtos básicos ou produtos essenciais à sua casa, ou mesmo de fazer novas transações bancárias para poder honrar outras circunstâncias inerentes à vida média. E isso causa um óbice comercial, causa um óbice mercadológico para as pessoas, e é isso, sobretudo, essa negativação, são esses cadastros negativos que existem, que acabam sendo um instrumento das instituições compelirem o devedor a honrar aquela dívida. E aí a gente eu peço licença até para evoluir num outro tópico aqui. É aí que a cobrança, muitas vezes, passa, além de ser vexatória, abusiva, no sentido da cobrança ser muito maior do que ela deveria ser.
E é aí que as instituições começam a entrar com circunstâncias de capitalização de juros, de anatocismo, que é o juros sobre juros, e aí isso causa uma dívida muitas vezes estratosférica para algo que era ali uma dívida muito menor, e aquilo vai impossibilitando o consumidor de honrar aquilo, vai fazendo com que ele tenha que fazendo várias renegociações sobre aquilo, e é aí que o limite passa a ser complicado entre o que é vexatório, entre o que é abusivo, entre o que é excessivo. Essas cobranças e essas dívidas, muitas vezes, elas decorrem de contratos, né? Contratos que são firmados com empresas. É muito comum também um outro aspecto e de conhecimento geral, que quando nós vamos contratar determinado serviço, aqui eu exemplifico as operadoras de telefonia celular, por exemplo. Quando você vai contratar aquele serviço, eles já te apresentam um contrato pronto. É um contrato em que você não tem a menor condição de negociar ou discutir qualquer uma daquelas cláusulas. E muitas vezes ali naquelas cláusulas existem ali ponderações de reajustes, existem ponderações de taxas a serem pagas, que muitas vezes naquele momento passa desapercebido pelo indivíduo que está contratando aquele serviço. Como é que funciona essa responsabilização por obrigações até então desconhecidas, embora assinadas, né? Porque você celebra o contrato na medida em que você adquire aquele plano, por exemplo, de telefonia celular. Como é que funciona isso? Como é que o direito tem dado respaldo para essas situações como a que eu pontuei? Perfeito, doutor Leonardo Pantaleão. Essa talvez seja a questão mais importante de todas, porque é o nascedouro de todos os outros problemas, né? É o que torna endêmico o problema do superendividamento, da cobrança abusiva, da cobrança excessiva, justamente por conta desses contratos de adesão, que muitas vezes trazem nas entrelinhas cláusulas absolutamente leoninas e que engessam o aceite do contratante. Hoje a justiça é muito menos tolerante para esse tipo de situação, e quando são detectados na origem que existem esses problemas, eles fazem muitas vezes cair por terra toda a excessividade na cobrança, ainda que aquilo esteja materializado no contrato, ainda que aquilo tenha sido um aceite. Isso porque muitas vezes o consumidor não só é induzido a erro, como ele fica impossibilitado de transacionar sobre aquelas cláusulas, e porque muitas vezes elas são mesmo subjetivas, ou elas vêm nas entrelinhas e não tem como se detectar aquilo de plano, né? Não tem como fazer um cálculo prévio de um exponencial que uma dívida pode chegar, de acordo com aqueles parâmetros que o contrato traz quase que escondidos. O que acontece, o que torna isso um problema, é que a maioria dos serviços que são contratados por meio desses contratos de adesão, que são serviços de empréstimo bancários, de adesão de contratos de cartão de crédito, de telefonia, de televisão, eles são serviços pré-estabelecidos, impostos por alguns pacotes que as próprias empresas trazem, e aí isso exige um esclarecimento e um trato bem específico do consumidor que quer se proteger desde logo com isso. Porque hoje essas empresas elas têm canais de ouvidoria ou mesmo de contratação que possibilitam que esses contratos sejam transacionados. Só que para isso o consumidor tem que pedir, tem que manifestar a vontade desde o início das tratativas para contratação, senão ele vai cair mesmo inevitavelmente num canal ordinário que vai impor para ele o que já é pré-estabelecido pela companhia. Uma outra questão em cima disso. Estamos falando aqui de dívidas que contraímos durante a nossa vida, mas podem surgir situações, e como acontece bastante, da pessoa falecer, deixando dívidas. A partir desse momento, imagine que o indivíduo tenha contraído dívidas em vida e morre. Essas dívidas se encerram com a morte dele? Se transmite essa responsabilidade aos seus herdeiros, aos seus eventuais sucessores? Como é que funciona isso? Perfeito. Juridicamente não existe
herdar dívidas, né? Como se diz aí no jargão popular. O que acontece é o seguinte, inevitavelmente aquela pessoa que veio a falecer, se deixou bens, se deixou patrimônio, aquilo vai se constituir num espólio, e a dívida que ele deixou, ela pode ser cobrada no limite desse espólio, ou seja, no limite da herança. Só para esclarecer, o espólio, então, ele tem que ser entendido como os bens, o patrimônio que foi deixado pela pessoa que morreu, é isso? Exatamente, o conjunto de bens deixado pela pessoa que faleceu. E é esse conjunto que, em tese, pelo que o senhor está colocando aqui, é que vai responder pelas dívidas que ela deixou. Exatamente, essa dívida não pode adentrar o patrimônio dos herdeiros, o patrimônio individual dos herdeiros. Desde que ela seja honrada no limite do espólio, ela é absolutamente legal ser cobrada. E aí entra também aqueles espasmos que a gente comentou de eventuais fraudes à execução, fraudes à dívida, que às vezes o juízo tem que ser sensível a essa questão de entender se de repente não houve uma dilapidação prévia ou uma doação prévia de patrimônio para que aquelas eventuais dívidas que o cidadão tinha não fossem atingidas. Então, dentro dessa linha, aquele indivíduo que agora nos assiste está preocupado, no sentido de que eventualmente tem algum ascendente, alguém do qual ele seja herdeiro direto, contraindo dívidas ininterruptas e não pagando essas dívidas. Ele pode ficar tranquilo que num eventual falecimento, ninguém vai poder exigir do patrimônio dele que honre essas obrigações. Não, ele não terá a infelicidade de herdar as dívidas. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes isso acontece. Realmente, às vezes, pessoas próximas acabam se complicando financeiramente e a preocupação é inerente. A preocupação surge a partir do momento em que você, eventualmente, pense que acabe sendo responsabilizado por isso, com um eventual falecimento. Agora, podemos dizer que até certo ponto, com a morte da pessoa, as dívidas que ela tinha, vamos imaginar uma pessoa que não tinha patrimônio algum, não tinha o que deixar para os herdeiros, mas ela tem dívidas. Com a morte dela, nesse caso, é praticamente a morte das dívidas também? Sim, nesse caso sim, se ela não deixou um patrimônio suficiente para honrar aquelas dívidas, inevitavelmente o credor vai ficar a ver navios, porque dificilmente ele vai conseguir reter isso de volta. O que acontece é que a gente percebe que a população brasileira ela é absolutamente imbuída de boa-fé. Ela é muitas vezes complicada pela circunstância econômica que lhe é imposta, mas ela traz consigo uma boa-fé e uma preocupação tremenda com a honra e com o nome da família. Então, muitas vezes, e não é incomum a gente ver clientes nossos preocupados com essas situações, não só com o medo, né, de eventualmente ter que entrar com o seu patrimônio para saldar aquelas dívidas estratosféricas da pessoa que está em situação de morte, mas também com o nome da família, com a reputação daquela pessoa, e eventualmente essas pessoas acabam fazendo transações ou acertos comerciais, ou composições, acordos com os credores, para que isso seja honrado de alguma forma. E é interessante porque, nesse caso, a obrigação, a gente percebe claramente aquela dívida, ela acaba se tornando muito mais uma dívida moral do que uma dívida jurídica especificamente, porque a preocupação da pessoa, como já colocado aqui, é muitas vezes com a honra da família, com o nome da família, e isso se agrava muito quando você pensa em locais pequenos, né? Cidades pequenas, onde todas as pessoas se conhecem normalmente, acaba um comentando com o outro a respeito dessa situação. Eu só queria retomar um assunto que me parece muito importante, que diz respeito ao bem de família. Nós vemos no dia a dia discussões a respeito de pessoas que moram em prédios de apartamento e não conseguem efetuar o pagamento do condomínio. O pagamento do condomínio é uma das dívidas que, eventualmente, se caracterizada, pode fazer com que o indivíduo perca aquele imóvel? Certamente. Eu diria que é a principal dívida que faz o indivíduo perder um imóvel num limite bastante considerável. Mesmo sendo o único imóvel e o local onde ele mora com a família? Mesmo sendo. Eu costumo
recomendar para alguns clientes não pague a água, mas pague o condomínio, porque condomínio realmente ele tem quase que uma configuração sui generis na lei. Ou seja, diferente, é uma situação específica. E ele é capaz, sim, de tomar o seu bem de família, ainda que seja o imóvel que você more, e ainda que não seja de um valor tão vultuoso. Claro que são respeitadas algumas circunstâncias para que não deixe o indivíduo em situação de pobreza, assim como não permita enriquecimento sem causa, ou enriquecimento ilícito, quando a situação é contrária. Mas condomínio não costuma ter pudor e constringe, sim, o seu patrimônio, toma, sim, o seu imóvel. E o mesmo raciocínio para impostos, IPTU, por exemplo, relativo àquele mesmo imóvel, corre-se o risco de perder o imóvel por conta do não pagamento de impostos? Corre-se o risco, mas é mais difícil. Tem uma situação fiscal, uma situação de dívida ativa, que ela é mais difícil de ser cobrada, em que pese o Estado ser aí o credor ativo. O condomínio ainda é a situação mais propícia de fazer o indivíduo comprometer o patrimônio. O imposto também, o imposto deve sim ser sempre pago, dai a César o que é de César, né? Sim. Mas é mais difícil perder um patrimônio por conta do IPTU, porque o caminho para o Estado executar isso é judicialmente mais difícil, mais moroso, e isso pode, por questões tributárias mais específicas, levar à prescrição, mesmo em situação do processo em curso. Doutor Vitor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa Direito e Justiça. Eu quero aqui deixar as portas abertas para o seu retorno. Seus esclarecimentos foram realmente bastante preciosos. Tenho certeza que contribuíram demais para o esclarecimento de todas as pessoas que nos acompanham, seja pelas redes sociais, seja pela própria televisão. Então fica aqui meus agradecimentos e já renovando um convite para uma próxima oportunidade. Agradeço muito, doutor Leonardo. Tá aceito. Agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui fazendo os esclarecimentos. É uma honra estar aqui na presença do professor Leonardo. Então, certamente regressarei. Eu agradeço o carinho da sua presença mais uma vez, as palavras aqui a mim dirigidas. E nosso programa Direito e Justiça fica por aqui. No próximo programa, mais assuntos, mais esclarecimentos para que você possa exercer os seus direitos na maior plenitude. Nos vemos lá. Até lá.